Olá, pessoal. Estamos aqui novamente na Justiça de Salto Alto, retomando as nossas entrevistas com muita honra com a doutora Ada Ângela, ela que é inspetora da Polícia Civil de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, é bacharel em Direito, é uma militante em nome da mulher e atua em defesa da mulher há mais de 18 anos como inspetora, porque trabalha em delegacias e convive com a questão da violência doméstica, assim, de forma bem perto. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença. Eu queria muito agradecer e fico muito honrada de recebê-la aqui, porque eu sei dos seus projetos, também foi candidata, né, vereadora em Nova Iguaçu. Nós sabemos que a política tem suas peculiaridades, eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso, desses projetos, em prol da mulher, inclusive, se apresentasse e ficasse à vontade nesse nosso início aí, mas é uma honra para mim retomar as entrevistas com a doutora. Oi, Rose, tudo bem? Para mim é uma honra, né, estar aqui com você. Sei que a Justiça de Salto Alto é primordial, né? Sempre nessa causa em defesa da mulher, buscando realmente o que é justo, né? Porque nem sempre o que é legal é justo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, como você já adiantou um pouquinho, eu sou formada em Direito, sou pós-graduada. Já atuo já na área penal, né? Como inspetora de polícia desde 2002, né? Então, eu tenho um pouquinho mais de 18 anos. Eu estou lotada hoje na Delegacia de Atendimento à Mulher aqui no município de Nova Iguaçu, né? E vim no ano de 2020 agora como candidata pelo meu município, como candidata vereadora. E uma das minhas pautas, né? Eu tinha diversas pautas, mas uma das minhas pautas, obviamente, era em defesa da mulher, né? Não só ajudando, dando suporte em relação à violência doméstica, mas também nessa questão do empoderamento, independência, de trazer para a mulher todo um suporte do qual ela possa sozinha subsistir, né? Não ficar naquela dependência econômica que a gente sabe que contribui muito para a violência, porque pela minha experiência, pelo que a gente observa, a gente vê que muitas vezes elas se apegam a um relacionamento extremamente abusivo por dependência econômica. Então, se você tem como trazer uma independência para aquela mulher, uma capacitação, uma profissionalização, levar aquela mulher para o mercado de trabalho, ela deixar de ser o do lar, né? E se tornar uma profissional, para que ela possa dar um suporte à família dela sem a presença do agressor, fica muito mais fácil para ela dar um adeus para aquele agressor. Sim. Porque a gente percebe que um discurso muito utilizado por elas em sede policial é uma frase que eu abomino, mas que a gente ouve muito, é o ruim com ele, pior sem ele. É típico das mulheres que têm uma dependência econômica, né? Às vezes, por exemplo, a gente diz assim, a senhora quer abrigo, quer ficar abrigada? Ela diz assim, mas por quanto tempo esse abrigo? Não é, obviamente, ad eternum, né? Tem um período. Não, porque se eu não tenho para onde ir, eu não tenho outra casa. Eu moro de aluguel, quem paga o aluguel é ele. Sim. Então, eu vou com meus filhos para onde? Né? Ou então eu moro na casa dele, a casa é própria dele, já era dele antes da gente casar. Então a gente vê que a preocupação dela é de fato esse abismo financeiro, né? Então quando a gente consegue dar um suporte para essa mulher, empoderar essa mulher no mercado de trabalho, capacitar, fazer com que ela seja plena, sem a dependência econômica do homem, é muito mais fácil para ela se livrar de um relacionamento abusivo. Né? A gente sabe que não é a regra. Tem pessoas que têm um poder aquisitivo maravilhoso e escolhem estar ao lado do agressor. A gente sabe disso. Mas, assim, em 80% dos casos, elas se mantêm debaixo do mesmo teto porque não tem outro lugar para ir, porque não tem uma renda, porque não tem uma estrutura familiar. Então, assim, quando eu lancei a minha candidatura, um dos projetos se chamava Casa da Mulher, que é exatamente um local para que você possa fazer cursos de capacitação, em que você possa deixar as crianças, enquanto você está se capacitando, porque se você tiver uma prole, você fica preocupada, como é que eu vou estudar, onde eu vou deixar? E aí a gente já tem agregado essa questão de uma creche, né, de um local para ficar, de encaminhar para o trabalho já com parcerias com a rede privada, né, acabou de fazer o curso, acabou de se capacitar, você não tem experiência. Não,
já está agregado uma rede privada para que você possa ali adquirir experiência, já colocar no seu currículo e você já não está crua no mercado. Né? E com isso você vai capacitando a mulher, entende? Sim. E aí você ajuda ela a crescer, né? Sim, sim. E a questão do empoderamento, a gente brinca no movimento que realmente, na verdade, é um contexto geral. Porque a mulher, ela tem que ser empoderada, o empoderamento começa com o amor próprio, começa com a autoestima dela. A gente sabe que o relacionamento abusivo destrói tudo isso. Como você bem colocou, tem a parte econômica, e óbvio que uma profissão auxilia e muito. Tem também a que você fala, que a gente até utiliza, que são as pessoas que têm uma situação econômica boa, mas que desde já valoriza aquela questão de viver de fachada, que nós temos um nome que chama-se Síndrome da Gaiola de Ouro. É que a pessoa, aí já é o outro extremo, a pessoa escolhe ficar por um status, por uma aparência, por uma condição financeira, que não é a grande maioria, que não é esse caso que você está falando. E nós trabalhamos... que é a questão daquela pessoa que está mais preocupada com o que o outro pensa. Exatamente. Do que o que é bom para ela. Para ela, né? A verdade real dela ali. Então, assim, a gente trabalha, graças a Deus, com todos esses tipos. Mas é claro que nós sabemos que a profissão, o empoderamento é tudo isso. Nós aqui falamos assim, olhar diferenciado para a vítima. Por quê? A vítima, ela é uma lutadora desde sempre. Quando ela é abusada, depois quando ela também tem a litigância abusiva nos tribunais, a violência institucional, que a gente não pode negar que ainda há. Claro que nós evoluímos muito, que até a Lei Maria da Penha tem uma série de situações que já nos ajudam, mas ainda tem, e você na delegacia, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência, claro, mas sobre essa situação do acolhimento à vítima ali, o primeiro, porque vocês que estão na delegacia, vocês que têm esse primeiro atendimento com a vítima que nem sempre, a grande maioria das vezes, não vai acompanhada de um profissional. Então, esse primeiro atendimento, eu queria que você falasse sobre como você vê essa importância do acolhimento, do não julgamento e da função deste inspetor, dessa pessoa que está recebendo essa mulher. Então, eu acho que a primeira coisa mais importante no primeiro atendimento é você passar uma segurança para aquela mulher de que ela não foi ali em vão. Porque quando ela sai dali, né, realizada com o atendimento, ela fica mais fortalecida para prosseguir até o final. Sim. Porque a gente sabe que existe um grande índice de desistência. Elas vão até a delegacia naquele primeiro momento em que está doendo, em que é o calor da emoção, em que ela acabou de passar pelo contexto fático. E depois, quando as coisas esfriam, quando coloca a cabeça no lugar, ela começa a pensar em desistir. Sim. Então, se você, como policial, naquele primeiro momento, já for um agente desestimulador, você vai contribuir para essa desistência. Porque a gente tem que lutar com vários fatores desestimulantes. Por exemplo, a mulher que tem filhos. Mãe, você vai mandar prender meu pai? Mãe, você vai lá, os filhos, né? Quando eles gostam muito do pai, eles não apoiam a mãe nessa decisão. Segundo, às vezes os parentes, para que isso? Chegar nesse ponto, delegacia, é muito complicado. Então, se você ainda chega na delegacia e aí encontra um policial dizendo assim, você veio aqui para quê? Isso não vai dar em nada. Né? Sim. Aí, filho, não tem ninguém apoiando ela, ela vai desistir, isso é fato, né? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estimular a mulher, já que ela tomou coragem de ir até lá, denunciar, fazer o registro, a manter aquela postura até o final. Sim. Vou te confessar aqui, né? Eu trabalho com isso há muito tempo. Realmente, de fato, para nós policiais, é um balde de água fria quando a vítima volta na delegacia e fala assim, quero tirar a queixa. Que é o jargão que elas utilizam. Exatamente. Né? Isso é um balde de água fria, porque a gente trabalha muito para que aquilo ali vá até o final, prossiga, seja efetivo, gere uma ação penal, gere uma pena, né? E em prol da defesa da vida dela. Exatamente. E aí a gente se depara com, às vezes, no meio do processo, com a própria vítima já atrapalhando o nosso trabalho, entende? Por exemplo, quer ver o que é mais típico nisso? É a gente acabar de fazer o registro e encaminhar a vítima para exame de corpo de delito. Às vezes, ela não consegue no mesmo dia, por qualquer motivo,
já vai no dia seguinte, Sim. já assumiu a marca. É. Ou então, ela não vai, Imediatamente. porque já pensou um pouco melhor, Uhum. já ficou um pouco desestimulada. Aí, o que acontece? Aquela agressão, às vezes, quando acontece no contexto do lar, onde não tem testemunha, não tem câmera, não tem nada, ninguém viu nada, Não vai é ter a palavra dela contra a do agressor. E sem o exame de corpo de delito. Ou seja, não adiantou nada. Não adiantou nada. Exatamente. Entende? Então, assim, eu, pelo menos, faço o primeiro atendimento, eu falo assim, olha só, primeira coisa que a senhora tem que entender, dor de barriga não dá uma vez só. Sim. Quem bate uma vez, bate duas, bate três, bate quatro, bate cinco. Sim. A senhora vai chegar em casa, a senhora vai ouvir com certeza absoluta milhões de pessoas dizerem para a senhora assim, ó, ele vai melhorar, isso vai passar, que não sei o quê. Ótimo que ele melhore. Ótimo que ele se conscientize do que ele fez está errado. Mas não vai fazer mais com a senhora, porque a senhora não vai permitir. Não, e o relacionamento abusivo, né, é assim, ela realmente tem essa coisa de, às vezes, voltar, tem a situação, eu acho que todos os crimes de violência doméstica deveriam ser pública, incondicionada, como é a lesão corporal, que graças a Deus já temos essa evolução, mas no caso de ameaça ainda não é, por exemplo, e elas falam assim, mas doutora, ele não é ruim o tempo inteiro. Mas nenhum abusador, gente, ele tem que sair matando 24 horas. A pessoa tem que entender, e isso é muito difícil para nós que fazemos esse trabalho, e você deve saber disso ali na linha de frente, que é muito complicado. Aí sabe o que eu respondo para elas? Querida, ele precisa de menos de 5 minutos para te matar. Entende? Verdade. Então, não venha com essa situação, mas vai melhorar essa clínica de reabilitação que você acabou de falar, fulano vai melhorar, que a gente tenta fugir. Eu imagino a frustração, porque eu tenho clientes que já fizeram isso, declarando depois para libertar o agressor. Ou então, aquela famosa é a pergunta que eu vou te fazer agora, como que ficam os policiais, os inspetores, a delegacia? Porque algumas clientes, depois que já foram com vocês, que elas nos procuram depois, né? Nem sempre antes, não vão acompanhada de nós, advogados, falam assim, mas doutora, eu não quero que ele vá preso. Eu tenho uma amizade com a família, tem meus filhos, eu só quero dar um susto nele. Então, eu estou usando essa frase para que você, que é inspetora, saiba que você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Ou então, assim, dá para vocês irem lá? Vocês, imagino eu, porque eu já entrevistei aqui outros delegados, dá para vocês irem lá só assim para... A polícia veio aqui, mas não registra nada, não. Ou então, sabe aquela situação? Como que é isso quando chegam até vocês com esse pedido? Ou seja, vocês têm que cumprir, defender aquela mulher e também chega... Eu estou falando isso, olha, a gente tenta alertar as vítimas porque é assim que chega o feminicídio. É por isso que eu acho de extrema importância você falar sobre o susto, entre aspas, a esse abusador agressor. Entendeu? Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi essa frase. Tem como a senhora dar só um susto nele? Uhum. E eu costumo brincar, costumo dizer sempre assim, querida, eu fiz concurso para polícia, não foi para bate-bola. Eu não tenho essa capacidade de assustar, sabe? Por quê? Porque, na verdade, o que elas querem é que a gente faça uma política pedagógica. Né? Que a gente vá até lá, repreenda, chegue para ele e diga, ai, não faz isso. Olha, entendeu? Não dá. Eu não sou mãe do bonito, entendeu? Não sou a esposa dele, não sou nada dele. Eu sou policial e eu só tenho uma ação contra ele, que é aprender. Não tem outra coisa, né? E aí eu costumo dizer para elas assim, olha, não tem susto. Procedeu, a gente vai cumprir a lei. E a lei nos obriga a proceder até o final. Não tem essa de tirar a queixa, né? Sim. Antigamente, né, as pessoas podiam deixar de representar em sede policial, né, sim, que é o famoso tirar a queixa. Exato. Agora não existe mais isso. Graças a legislação mudou. Graças a Deus. Acho que foi um avanço. Exatamente por conta do grande volume de pessoas que iriam até lá, faziam os registros, depois voltavam para deixar de proceder. Também, porque ainda existe a ameaça velada hoje, tá? E eu tenho que pontuar isso. Muitas realmente eram extremamente ameaçadas, porque quando ela volta, aquilo que você colocou, a importância da casa da mulher, até para ela passar uma noite, duas, porque ela às vezes não tem para onde ir com os filhos, ela voltava para aquela casa com o agressor, agora então com o registro feito.
Então, assim, ela era mais ameaçada ainda e a vida dela corre mais riscos ainda se você partir do princípio que ele já está mais revoltado. Por isso, a grande Verdade. importância do que você falou do seu projeto, de dar esse auxílio à mulher, que às vezes ela não tem realmente para onde ir. Na verdade, eu tinha um outro projeto também, que inclusive o prefeito do município, que era do nosso partido, que foi eleito, mesmo eu não tendo sido eleita, ele foi eleito, ele se comprometeu a implementar esse projeto aqui no nosso município, em Nova Iguaçu, que se chama Casa de Permanência Breve, que é exatamente para que ela fique lá até se ajeitar rapidamente. Uma coisa assim, 24 horas, 48 horas, que é só o tempo de arrumar uma casa de um parente para ir, né? Para poder conseguir tirar as coisas dela com a polícia ao lado, obviamente, da casa do agressor, né? Como já diz o nome, é uma casa de permanência breve. Porque muitas vezes essas mulheres chegavam em sede policial 1, 2, 3 da manhã. Sim. A Com maioria, 2 crianças debaixo do braço, sem ter para onde ir depois, porque ela dizia: eu não vou voltar para casa porque ele vai me matar. Com certeza. E eu, como policial, ficava de braços cruzados, porque eu não tinha como abrigar aquela mulher na delegacia, porque a delegacia não é lugar de abrigar a vítima. Exato. Né? Pode, então né? a gente ficava assim, gente, com o meu coração partido. Onde é que eu vou enfiar essa mulher com 2 crianças 3 horas da manhã? Sim. E a gente não tem suporte de alimentação. E as crianças 3 horas da manhã com fome, né? Às vezes quer tomar um banho, né? E tudo. Então a gente se comprometeu com o nosso município com essa casa de permanência breve, que é trazer dignidade no atendimento humanizado nesses casos de violência. Sim, né? E eu gosto de pontuar isso, Ada, pelo seguinte: nós aqui estamos falando da mulher que é coagida a ir lá, ou da mulher que às vezes quer dar um susto. Não que ela queira só isso, mas ela tem uma pressão familiar, uma pressão econômica, ou os filhos, é aquilo que você bem pontuou. Então, nós estamos falando aqui em crítica. Eu explico bastante que o nosso movimento, as pessoas assistem às entrevistas e aí sempre vem aquelas opiniões. Olha, mas você está criticando a mulher, né? Então, eu já vou explicar que nós não estamos criticando a mulher, e sim quem, de alguma forma, que nós sabemos o despertar da mulher, como é o relacionamento abusivo, ela não enxerga as coisas como são, ela tem tudo ali velado, ela justifica a atitude daquele homem até quando ela pode, ela acha que ela tem que reabilitar e salvar aquele casamento, que a gente até brinca, tem só uma mãe que aceita, tem só uma mulher que aceita a traição, aceita isso aqui, a mãe dele, isso se ela não ainda não vira a realidade como ela é, né? Se não, devolve para ela, se ela acha que é assim. Então, assim, porque a gente fala assim da mulher que está tão fragilizada que ela, às vezes, sem saída, é obrigada novamente a ceder e tem o tempo dela. Infelizmente, a gente não pode invadir o tempo dela. Por isso que eu acho que todos os crimes de violência doméstica deveriam ser por ação pública incondicionada, sem representar depois, porque é complicado isso, ela ainda sofre ameaças até na lesão corporal, que ainda é. Só que hoje a ameaça é velada, porque não é mais aquela você vai lá retirar a queixa que não dá mais. Né? Então, a gente observo, tem que explicar isso, entende? Porque a mulher eu observo que falta, né, também, é o acompanhamento pós-registro. Né? Eu acho que a gente tinha que ter, né, a Casa da Mulher com essa pegada institucional de psicólogos, para que a gente pudesse reforçar essa autoestima, porque isso é uma questão de autoestima. Você, nesse momento, quando você opta por desistir, você está desistindo de algo para você, não é para mais ninguém. Não. É uma questão de autoestima. E eu costumo Se você é uma pessoa que quando você faz um comparativo entre você e o agressor, e você vê que você tem que né, prevalecer, acabou. Não existe isso. Né? E, às vezes, elas não têm essa autoestima. E acontece isso. Ai, tadinho dele, coitado dele, tudo dele. E você? Mas é porque ela está ali na salvação, na questão de ser a salvadora. E é importante falar isso, porque a mulher, ela se culpa, né? No relacionamento abusivo, ela se culpa de tudo. E ele vai tirando tudo dela. A gente tem a questão até técnica do narcisista perverso, que ele vai realmente desconstituindo o mundo daquela vítima que foi escolhida, que ela é incrível, ele tira tudo dela, e depois ela ainda tem. Essa ênfase que você falou é muito importante, porque não só após delegacia, como nós temos depois, lá nos tribunais, a luta, que é o que eu brigo aqui, que teria que ter uma situação igual ao direito de família.
Não pode, advogado não pode ser direito de família e de violência doméstica se ele não tiver um olhar diferenciado e uma peculiaridade com o assunto ligado à psicologia, à psicanálise, ao tratamento da alma daquela vítima. Pegá-la pela mão. Não adianta ser o melhor profissional, o melhor advogado renomado do escritório X. Se ele não tiver o olhar diferenciado, o promotor, a mesma coisa, ele pode atuar 1000 anos na vara de não sei o quê. Se ele não atuar na vara de violência doméstica, na vara de família, ele não consegue entender essa peculiaridade. Ele não tem empatia, né? Não tem. E eu já conversei aqui com juízes que já atuaram 20 anos em vara criminal, mas ele só entendeu o porquê dessas mulheres voltarem, pedirem, e etc., depois que ele foi ser juiz da violência doméstica, da vara de violência doméstica. Porque é quase impossível se entender isso se você não tiver esse contexto da área da psicologia, da mente, de como está a alma daquela mulher, que a gente brinca que eles sequestram a alma dela. E ela não era assim antes, ela já não lembra quem mais como ela é. Né? E é esse o nosso trabalho, é isso que você falou do empoderamento, do resgate da alma dessa mulher. Né? Então, assim, a gente busca isso. Entrando nessa questão do judiciário, a gente observa que, às vezes, na delegacia, elas querem resolver um problema que não é policial, é judicial. Elas chegam na delegacia e falam assim, mas ele vai continuar visitando meu filho? Porque eu não quero ver mais ele. Eu pedi uma medida protetiva de afastamento. Então, o juiz vai deferir o afastamento do agressor da vítima. Só que as filhas, né, os filhos, a prole está com ela. E aí, como ele vai fazer para ver? Se ele não pode se aproximar de mim? Não vai dar. Vai ter que ter um intermediário. Mas só que isso não é regulamentado em delegacia. Não. Outra coisa que não é regulamentada em delegacia. Não. Alimento. Não é. Divisão de bens. Também não é. Não. Então, tudo isso reflete na violência doméstica. Por quê? Isso. Porque ela quer tratar esse assunto e ela não tem como tratar isso judicialmente com a rapidez que ela trata disso policialmente. E que ela precisa. Porque ela precisa. Os filhos têm que comer, ela tem que salvar a vida dela com a medida protetiva, que hoje, graças a Deus, é um pouco mais rápida. E a coisa está ali. A divisão de bens, às vezes, ela sofre violência patrimonial, a maioria das vezes. Ela não busca um profissional. Nós sabemos ainda que a Defensoria Pública, o atendimento demora um pouco mais, até para levar os documentos, é uma situação que não tem como. Exatamente. Mesmo. E depois... E ela começa a ter outros problemas. Sim. Aí, na maioria das vezes, ela quebra a medida protetiva, porque ela pede para ele não falar com ela, não se aproximar dela. O juiz vai lá e defere. Não pode se aproximar 500 metros da vítima. Não pode se comunicar com a vítima por nenhum meio de comunicação. Sim. Aí ela quer tratar o quê? Passou 15 dias, ela tem que comer. Os filhos têm que comer. E o cara tá fora de casa, e ele diz assim, eu tô fora de casa, ela tem que eu não tenho obrigação nenhuma. Sim. Exatamente. Aí o que ela faz? Ela desbloqueia o WhatsApp, ela liga para ele, ela fala, olha, os seus filhos estão passando fome, que não sei o quê. Aí ele vai, você não quis que eu saísse de casa? Você não pediu o afastamento? Eu não vou te dar nada. Você que entra na justiça, você que procure. Quer dizer, ela começa a sofrer um outro tipo de violência. Isso quando ele não fala, eu vou tentar tirar a guarda dos filhos porque você não tem condição de dar comida. Aí ele entra com uma litigância abusiva, querendo colocá-la e ameaçando a dar guarda para que ela não faça, ou para que ela vá lá tirar o registro A, B e C, aqueles que ainda são possíveis. Entende? Exatamente. Então, a violência vai lá. Muitas vezes elas vão lá querendo retirar a queixa porque estava ruim com ele, mas está pior sem ele. Porque elas são ameaçadas mesmo. E nós não podemos tirar, porque uma das lutas nossas, digo advogados nos tribunais, temos ainda o patriarcado, os promotores machistas, ou alguns juízes também, algumas pessoas, a sociedade ainda imputa à mulher sempre a culpa, infelizmente. Então, assim, ainda pegamos, eu como advogada pego vários promotores machistas. E que, por exemplo, eu já tive casos desse, como você falou, que desbloqueou e foi pedir, a juíza, graças a Deus, super consciente, o promotor falou exatamente isso. Não, tem que revogar a medida protetiva, que ela foi atrás do leão, vamos dizer assim. A juíza, inteligentemente, disse assim, não, mas ela estava querendo o alimento para os filhos dela.
Se ele... Isso aí. Então, não tem nada a ver com a proteção da vida dela. Eu sou a favor, espero um dia que tenhamos uma vara híbrida, porque também o que acontece é em relação à vara de família e à violência doméstica, não há uma uníssono, não é uníssono as decisões. Exatamente essa a questão em que eu iria colocar. Uhum. Como a gente tem um contexto que não tem como você desvincular uma coisa da outra, não tem. Tá tudo ligado, Uhum. A gente tinha que ter a mesma agilidade que se defere as medidas protetivas de urgência. Perfeito. Nos casos específicos de violência doméstica, tratar logo questão de alimentos, isso, visitação, exato. tudo na mesma toada. Né? Porque antes, por exemplo, você tinha de fato a dificuldade do divórcio, que hoje também já decreta-se se a vítima quiser. É uma coisa um pouquinho mais demorada. Mas eu concordo com você. Se tivesse na delegacia como vai deferir a medida protetiva, já defere, ele faz o quê, minha filha? Não sei o quê. Aqueles alimentos provisórios que a gente depois busca. Isso. Seria perfeito. Ainda que Exatamente. fosse o mínimo do mínimo, meio salário mínimo. Que fosse. O mínimo do mínimo. Para que ela não tivesse mais um desestimulador para ela prosseguir, porque isso também desestimula. Sim, e que eles não tivessem porque você vai criando só problemas para a vítima, né? Que eles não tivessem certeza da impunidade, porque eles também sabem que por não ter condições financeiras, econômicas, eles vão poder chantagear veladamente nesse sentido, sendo que se elas tivessem ido, deferiu medida protetiva, deferiu também alimentos provisórios, sei lá, um salário mínimo, enquanto perdurar, enquanto não tiver uma decisão judicial, e mais isso e mais aquilo, e fica tudo bloqueado, um arrolamento de bens ali, estou dizendo, até uma decisão judicial, seria já um avanço, com certeza isso. Então, eu costumo dizer que a violência, ela não tem classe social. Sim. A gente teve 2 casos recentes de feminicídio, que foi, primeiro, a da juíza, né, que foi morta a facadas na frente das próprias filhas, e o segundo de uma jovem, se eu não me engano o nome dela, acho que é Bianca, que foi esquartejada dentro da favela Kelson, jogada na Baía de Guanabara. Nossa, né? Então, você vê que são 2 pessoas totalmente diferentes, classes sociais diferentes, regiões diferentes, uma numa favela, outra numa zona, né, de alta sociedade do Rio, e você vê que o crime é o mesmo, o feminicídio. Né? Então, você vê que ele não respeita a classe social. Não. A motivação do crime normalmente, né, na letra da lei são 2. Ou em situação de contexto de violência doméstica, ou em crime de ódio, que é quando você tem a questão de condições específicas do sexo feminino, né? Seja por discriminação, seja por menosprezo, crime de ódio mesmo, né? Esse segundo tipo é mais raro. Sim. É mais raro. Não é inexistente. Sim. Mas é mais raro. É mais raro você ver alguém dizer assim, eu matei ela pelo simples fato dela ser mulher. Eu não suporto mulher, eu tenho desprezo por mulher. Esse é um crime de ódio. É mais difícil. Agora, a primeira opção, que é por violência doméstica, isso é toda hora. Né? Isso é muito mais comum. Então, assim, não respeita a classe social, não respeita idade, não respeita nada. Não tem isso. Pode acontecer com novinho, com velho. A oportunidade vai fazer o crime acontecer. Né? E no outro dia eu estava até tendo um debate na rede social com uma pessoa que disse assim, eu não suporto a expressão feminicídio. A expressão é homicídio. Seja homem, seja mulher, a gente tem que prezar pela vida. Todas as vidas importam. Ok, todas as vidas importam, mas faça uma análise rápida. Quantos homens você conhece que morreram na condição de a esposa matar porque não aceitava, por isso por relacionamento? Provavelmente você não deve conhecer nenhuma. Já deve ter ouvido falar em alguma. Sim. Agora, o contrário, você ouve toda hora. Exato. Então, assim, o amparo maior é da onde você tem mais incidência.
É Isso é igual quando a óbvio. gente fala do feminismo. As mulheres assim, feminista e não sei o quê, vocês querem ser melhor do que os homens. Não, nós queremos um grau de igualdade. Até porque ninguém morre de machismo. Você já viu alguém morrer de machismo? Assim, tipo, no sentido de que o machismo, Então, o feminismo é o que você vende de grau de igualdade. Nós não queremos ser melhores do que os homens. E quem quer vender isso é quem não está aberto ao que a gente está pregando, entendeu? eu costumo dizer o seguinte: faça um comparativo com o estupro. O crime de estupro, até pouco tempo, até mais ou menos, eu acho que 2012, 2014, não lembro quando que mudou a legislação em relação a isso. Mas o crime de estupro era específico para a mulher. Homem não podia ser estuprado. Exato, exato. Acho que Só foi a até mulher. 2019, salvo engano, não sei. Acho que foi isso. Aí houve a mudança da legislação, no qual Uhum, você acabou com o atentado violento ao pudor, que exato. era o 214, e você trouxe tudo para dentro do 213, que é o estupro. Uhum. Hoje você vê tanto homem quanto mulher podendo ser estuprado. Ok? Ok. Quantos homens você conhece que foi estuprado? Mas o raciocínio das pessoas que querem, e aí Entendeu? entra o Então, se você patriarcado, disser para mim, aí entra o se você patriarcado, a disser para mim, sociedade quer justificar, aí, assim, o querer da mulher ser igual é que incomoda. Então, ficam tentando assolar isso para ver se fica tudo certo, como se então, assim, ignorar os fatos não justificar. como dizia Aristóteles, né? A busca pela igualdade consiste em você tratar os desiguais na Exatamente, medida das suas desigualdades. exatamente. Então Senão você tem não que é igual. respeitar, você tem Sim, que respeitar as desigualdades. Mulher não é igual ao homem naturalmente falando. Então a gente exatamente. vai precisar de uma tutela diferenciada Para naquilo torná-los que nós iguais. somos diferentes. Sim, E uma tutela igualitária naquilo que nós somos iguais. exatamente. Simples. O problema é que naquilo que a gente é igual, como, por exemplo, capacidade laborativa, mercado de trabalho, a desigualdade come solto. Exatamente. Muito. Sempre há diferença. Entendeu? Então você não vai querer discutir comigo em relação a feminicídio, em relação à violência doméstica, em relação a estupro, porque a gente não se equivale. Óbvio, óbvio. Agora, se você disser que eu não posso ser um profissional igual a você, aí você está falando besteira, entende? Exatamente. Então, é simples avaliar as coisas, né? É E é simples simples. também querer que isso seja verdade para uma situação de assolar a mulher, para que isso não se evolua. Porque é muito mais prático. Então eu ignoro os fatos e eles passam a ser diferentes? Óbvio que não, os fatos não mudam se você ignora. Então, assim, as pessoas Exatamente. tendem a viver essa mentira, porque a mentira agrada, muitas vezes, melhor os ouvidos e os olhos. E, infelizmente, a gente vive com a realidade. Você lá à frente da delegacia, eu com as vítimas, a gente vive uma realidade que não adianta você negá-la. Não adianta. Então, você Porque a gente ouve muito assim, né? Eu ouço muitos autores lá, né? E eles sempre falam assim: porque só tem delegacia da mulher, não tem delegacia do homem. Ah, tá. Aí eu falo assim para ele: não, olha só, você está equivocado. Todas as delegacias são de atendimento ao homem. Todas, exceto as delegacias de atendimento à mulher. A Sim, sua visão está deturpada. Se exatamente. você for em qualquer delegacia, Isso você será consegue fazer um atendido. registro. Óbvio. Agora, a mulher, ela tem uma delegacia de atendimento especializado. Então, você está deturpando a coisa. Não é Aí, que o por que homem não tem será que delegacia. ela precisou desse atendimento especializado? Porque, no normal, ela era já destratada, revoltada, etc., de todas as formas, para que ela não fizesse nada contra o machismo que impera a sociedade. Então, óbvio que teve que ter uma diferença para torná-la igual. Eles têm os argumentos, né? Sempre Os tem. argumentos furados. Mas o agressor sempre tem, né, Ada? Imagina você lá, ali de frente com eles, o agressor, ele sempre justifica e a culpa é da vítima, óbvio. Infelizmente, o Tem. nosso trabalho é descaracterizar isso, porque muitas vítimas, por muito tempo, ainda acreditam, e enquanto elas acreditam, elas não deixam de ser vítimas, que a culpa é sempre delas. Então, a gente tem todo esse Essa trabalho questão de que você busca colocou da culpa ser da vítima, Uhum. eu até tive uma discussão acalorada na rede social quando eu fiz uma postagem na minha página sobre que a gente, né, eu digo a gente, a Polícia Civil, ainda está querendo capturar o suposto autor do esquartejamento da vítima lá da favela Kelson, que ele ainda não foi preso. Sim, é. Então eu fiz uma postagem, postei a foto dele, postei o telefone do Disque Denúncia, pedi para que as pessoas denunciassem.
E aí eu fiquei impressionada com a capacidade de pessoas, incluindo mulheres, que vieram até a minha postagem dizer o seguinte: ah, mas ela foi namorar um vagabundo dentro da favela e achou que o final dela fosse ser outro, porque, sabe, isso partindo de homem, de mulher, de tudo. Eu virei e falei assim, olha só, para tudo. Vocês estão querendo justificar um homicídio qualificado com requintes de crueldade para a vítima. Porque culpando a vítima, é isso mesmo? Mas a nossa Vamos começar o assunto. A culpa nunca é da vítima. Repita com a tia. Vamos fazer caligrafia. Repita com a tia. A culpa nunca é da vítima. Olha, mas isso é um trabalho árduo, Ada. É um trabalho árduo. Porque não só nisso. A mulher, quando ela é vítima sob qualquer aspecto, estupro, ela estava com uma minissaia, não sei o quê. Todos os crimes, as pessoas, infelizmente, a sociedade tenta culpabilizar essa mulher. É um dos trabalhos mais árduos que a gente tem. Gente. E a maioria das mulheres, que muitas vezes, inclusive, estão sob um relacionamento abusivo, elas vão detonar na internet, agora com as redes sociais, a outra mulher e parece sentir prazer nisso. Uma das nossas lutas é a sororidade, a gente buscar que a mulher nunca agrida ou julgue uma outra mulher. Você não tem que julgar a dor da outra só porque ela não é sua. Então, você não tem o direito de julgar a outra mulher. E isso é um trabalho que a gente faz e é triste como você tem incidência de mulheres julgando outras mulheres. A gente prega... Eu fiquei estarrecida. Exatamente. Eu fiquei estarrecida com a quantidade de comentários absurdos em relação a isso, principalmente vindo de mulher. Exato. Em todos eu rebati com a seguinte forma: o meu trabalho é prender vagabundo, seja ele o crime que for. Eu não quero saber se ela foi namorar um traficante. Você tem vagabundo preferido? Você não tem. Então você tem que ter um vagabundo. Não existe, gente. Não existe. Né? Então, não existe. Você quer justificar. Sim, você quer justificar o injustificável. Por exemplo, é como se você fizesse uma conta matemática. Namorou vagabundo é igual a morte. Tem que pagar com a vida. Cruel. Tem que pagar com a vida. Então, por exemplo, o cara que matou a juíza, a juíza, como diz, trabalhadora lá, juíza, mãe das duas filhas, não sei o que, foi morta, feminicídio. A outra foi morta. Então, você tem que escolher o vagabundo que você quer prender? Tipo, ambos mataram uma mulher. Né? Circunstâncias... E o que matou a juíza não era vagabundo, não era traficante, não era nada. Gente, a violência, ela não precisa de uma justificativa. Não. Ela é inerente ao autor. Exato. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E é tão pouco. Eu acho que você, de fato, você ir para uma favela namorar um traficante é se colocar em risco. Óbvio. Eu acho isso. Sabemos disso, claro. Mas pagar com a vida, ele matou, não justifica. Claro. Acabou, é isso. É uma conta matemática, como você bem colocou. Ninguém tem que pagar com a vida por uma escolha A, B ou C. É claro que ela sabia o risco, como você bem pontuou. Porém, a situação de ter matado da forma, o crime... Acabou. Isso aí não tem nada a ver com a escolha. Enfim, ela morreu... Mas para você ver como que a sociedade, ela está doente. Isso é doença. Você querer justificar um crime bárbaro, né? Colocando a culpa na vítima. Mas a doença, querida, é justamente assolar a mulher nesse patriarcado que vem de longos anos, inclusive na educação. Nós falamos muito da prevenção de futuras vítimas e de futuros agressores, desde criança. O menino é estimulado para ser forte, ele agredir, ele brigar, não sei o quê. A menina não sei o quê, é sempre a boazinha, a que tem que submeter, a que brinca de mamãe desde criança, a que vai cuidar dos filhos. O pai também tem que cuidar dos filhos. Então, uma educação preventiva que a gente também defende aqui. E é um trabalho formiguinha, é um trabalho de conscientização, de uma mulher não falar da outra, de onde uma saiu triste, a outra não vai poder ser feliz. E assim, como o meu movimento tem muitos outros, inclusive tem o da superação da violência doméstica, da Marília Bolt de Niterói, que ela passou por isso, ela não teve como voltar. Falo porque ela já foi minha entrevistada, é uma colega, advogada também, e ela divulga isso com muito orgulho, porque ela conseguiu depois fazer lá uma casa de também um atendimento, e hoje ela consegue ajudar outras mulheres. E ela foi proibida de voltar para casa pegar as coisas dela.
Então, assim, você vê que não tem a ver com o nível social, com a educação, com a formação, e é o que você bem colocou. Não tem que fazer divisão de vítimas, nesse sentido de que qual vagabundo é melhor ou pior. Você não tem vagabundo preferido, ele cometeu um crime, ele tem que ser punido, e é muito pouco a punição ainda hoje. A punição no civil, então, todo mundo que foi condenado em violência doméstica, transitado e julgado, tem a indenização civil, R$ 5.000, R$ 10.000. Que indenização ridícula é essa? Se tivesse uma indenização altíssima, se o cara soubesse que tem lá, como você bem colocou, alimentos deferidos e não sei o quê, e a mulher tivesse como continuar, ele pensaria várias vezes. Se ele fosse exposto também, por ser lá, ter um banco de dados de todo mundo que era agressor de mulheres. Sou a favor. Muitos não iam fazer para não estar lá no quadro, no banco de dados dos agressores de mulheres. Eu estava comentando ontem isso na delegacia, até comentando com a minha delegada. Eu falei assim, cara, eu sou totalmente a favor, inclusive existe projeto de lei na Câmara nesse sentido, da gente ter um banco de dados nacional de agressores sexuais. Sim. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, antes de você dar qualquer emprego para um homem que trabalha com criança, por exemplo, é consultado um banco de dados nacional de pedofilia, sim, de abuso sexual. Aqui a gente não tem isso. E aí, quando a gente vê, a gente já está com um inspetor de escola, que é estuprador, exato. um motorista de transporte escolar, que é pedófilo. Assim, né? Perto de porque a gente não tem esse controle. Né? A mesma coisa em relação à violência doméstica. A gente não tem esse controle. Né? Agora, e às vezes, quando a gente vai ver, o cara já tem 10 anotações criminais por violência doméstica. Até aqui no Rio, ele é recorrente. Até você que tem essa voz e etc. E eu sempre compartilho com pessoas que estão ligadas à política e que têm uma voz, seja no município, você, além da profissão como inspetora, tem essa voz como mulher e etc. Parece que no Rio de Janeiro, aqui na cidade, no município, salvo engano, não sei se a lei estadual, mas parece que já autorizou essa criação desse banco de dados, mas não é divulgada, parece que saiu em novembro de 2020. Eu estou te falando isso porque se realmente for algo que você possa mexer e fazer disso uma coisa efetiva, eu tenho a lei, eu vou te passar depois por usar para você ver o que consegue melhorar nisso no sentido de efetivar. Porque às vezes a lei é criada, autoriza e fica ali. Autorizou a criar e não é criado o banco de dados. Então, como você é uma pessoa militante, eu vou te passar isso para ver o que a gente consegue melhorar nesse sentido, tá? Sim. Eu ficaria a noite inteira aqui falando com você. Queria falar um pouquinho também da sua vida pessoal. Eu sei que você é evangélica. Você tem dois filhos, né? São filhas ou filhos? 2 meninas. 2 meninas. Além assim, eu falo muito isso porque é uma mulher militante, mas é casada, tem filhos, porque às vezes ela não é, e também não tem nada de errado nisso, é uma escolha dela não ter filhos. Mas quando tem a junção, a gente gosta também de divulgar, porque eles têm a mania, né, no nosso movimento, de achar que as feministas são as revoltadas, né? Então, a gente também tira isso um pouco, porque o feminismo é um grau de igualdade e é lutar pelo direito da mulher com essas diferenças que você bem pontuou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A mulher realizada, sim, mãe de família, casada, mãe das suas filhas, que tem os seus projetos, que tem a sua profissão, está aí há mais de 18 anos à frente como inspetora, e falasse dessa realização como um todo. Porque, lógico, ninguém tem a vida perfeita, a mulher também que escolheu não ter filhos, ótimo, lindo e Eudomor. Já outro dia entrevistei uma delegada aqui que escolheu isso, eu acho que é um direito dela, não tem que ter pressão da sociedade, mas eu também sempre valorizo a que tem uma história para contar, tanto na vida pessoal como na vida profissional, para que a gente possa desmitificar ainda mais essa situação e confusão de que feminista é só a mulher infeliz, né? Porque não é. Nós somos só buscando a igualdade e, graças a Deus, são as despertas, né? As mulheres que despertaram para o seu valor. E eu queria que você deixasse essa mensagem. Falasse sobre você e depois deixasse uma mensagem para a mulher que está em casa sobre a sua vivência. As duas coisas para a gente finalizar. Então, eu sou cristã, né? Sou evangélica já há 14 anos, né? Eu não nasci num lar evangélico, mas fiz essa escolha depois de adulta já. Não me arrependo. Aliás, é uma das coisas que eu considero que foi uma das melhores escolhas da minha vida, que é servir a Jesus. As pessoas, às vezes, acham que tem uma dificuldade da pessoa conciliar ser policial com ser cristão. Não é difícil, não. É bem fácil. Até porque quem é cristão gosta de tudo muito certinho. Então, a gente está lá para isso.
Não, e você precisa da proteção divina mais ainda, né? É Se for verdade. olhar, você precisa É muito mais de verdade. todos. Eu sou casada, meu marido não tem nada a ver com a minha profissão, meu marido é médico, eu sou policial, eu costumo brincar que um mata e o outro esfola. Cura. O outro cura, vai lá e cura. Mas a gente se dá super bem, a gente tem 2 filhas, uma tem 7, a outra tem 2 aninhos, eu tenho uma filha bem pequenininha. E assim, criar filho pequeno é punk, né? Sim. Mas a gente consegue conciliar, a gente consegue trabalhar, estudar, porque quem faz direito, se parar de estudar, para no tempo, Não, você né? deixa cada dia de ser menos, né? Você passa a ser menos advogado, menos Exatamente. especialista, Tem que né? trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar do marido, cuidar das filhas, cuidar da vida política, cuidar das páginas das redes sociais, ter um tempinho para cuidar de você, para cuidar dos amigos, para malhar, né? E tudo. Então, quer dizer, Para a nossa defender vida as é uma outras vida. mulheres, né, Adi? Ainda para defender. Exatamente. Então, a nossa vida é bem, Sim. né? Eu costumo dizer assim, o movimento feminista, ele se deturpou muito ao longo do tempo e alguns segmentos, alguma parte do segmento feminista, ele se tornou um machismo ao contrário, né? E isso faz com que o movimento enfraqueça. Temos Porque essa parte você... também. Ainda temos que lutar Porque contra isso, infelizmente. ainda temos que lutar contra isso. Porque aquilo que você bem colocou, a gente busca a questão da equidade, que é a igualdade com justiça, Exato. né? E não a gente militar contra o homem, que é o machismo, que é você militar Exato. contra a mulher, né? Porque tem feministas que parece que odeiam homem. Gente, eu amo homem. Não, eu acho né? que é essencial amá-los, inclusive, né? Olha a minha gatinha. Pois é. E aí a gente trabalhar essa coisa da reciprocidade. A gente tem que se amar, né? E aí a gente ser feminista sem deixar de ser feminina, né? Para que a gente possa, de fato, buscar que o movimento seja um movimento fortalecido, um movimento que cada vez mais pessoas, né, se engajem, né, no movimento, fortaleça o movimento, porque essa parte radical do movimento acaba afastando as pessoas. E hoje em dia a gente tem deparado com isso quando a gente fala alguma coisa sobre essa questão de dizer assim, ai, você tá com aquelas mulheres que não raspam o sovaco. É meio que isso. É uma história pejorativa que acabou pegando esse estigma e que a gente luta também para que as pessoas entendam. Exatamente. Não é então, assim, quando eu fiz a minha campanha baseada na questão de mais mulheres na política, de lutar pela mulher, eu sentia que a gente tinha um pouquinho desse ranço, né? E tudo. E quando eu conversava com as pessoas, mostrava e falava assim, não é isso. É porque você não tem como esperar de um homem. Por exemplo, uma vez eu conversei com um assessor de um político, que ele, inclusive, ele era presidente da Câmara e tudo, já tinha um tempo na política, que ele falou assim, eu acho que você está errado em ficar pegando nessa coisa de mais mulheres na política, de não sei o quê, porque você tem que fazer política para todos, não é só para mulher. Eu falei, olha, se você for olhar nas minhas propostas, você vai ver que eu tenho 10 projetos no meu site. Sim. 9 são para a população em geral, 1 para mulher. Então, você vai ver que eu não estou apegada à questão da mulher como uma exclusividade. Você está dando... Porém, aí ele falou assim, porque o homem também pode lutar pela mulher. Eu falei, ótimo, eu também acho isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você trabalha para um político que já está há alguns anos aí, inclusive o presidente da Câmara e tal. Eu queria que você me falasse, nesse tempo que ele está lá, quantos projetos ele fez para a mulher? Aí ficou me olhando com aquela cara de... né? Aí eu, nenhum, né, querido? Então, é sobre isso que eu estou falando. Nada impede que os homens façam uma pauta voltada para a mulher, mas eles não fazem. Mas que façam. É só isso. Que façam, sim. Né? Eles não fazem. Sabe por que eles não fazem? Por uma coisinha básica chamada empatia. Como que a pessoa vai lutar por uma coisa que não dói nela? E que não entende. Você acha que ele está preocupado com câncer de colo de mama? Você acha que de colo de útero? Não, ele não tem nem útero. Exatamente. Né? Acho que ele está preocupado com preventivo, com pré-natal. Ele não precisa de pré-natal. Você acha que ele está preocupado com creche? É claro que ele não está preocupado com creche. Sabe por quê? Porque a creche do homem é a mulher. Ele deixa os filhos com a mulher e vai trabalhar. Sim. Livre, leve e saltitante. Quem precisa se preocupar com quem vai deixar a prole para trabalhar, para estudar, para se capacitar, é a mulher.
que tem quase Então, por isso três jornadas, triplas jornadas, né? Muitas vezes 2 empregos fora e ainda jornada doméstica intrafamiliar. É triste, mas é real, né? Então, a gente... Então eu falei assim, olha, não é questão de eu não gostar de homem ou não lutar pelo homem, não é nada disso. Mas acontece que todas as grandes revoluções femininas foram feitas por mulheres, meu querido, não foram feitas por homens. Ou você acha que foram homens que foram para a rua há 88 anos atrás levantar plaquinha pelo voto feminino? Não foi. Defendeu Quem tem que os lutar... homens que foram para a guerra lá, enfim, sempre foi a mulher, né? Sempre foi em defesa A dos gente tem filhos, que da lutar pela família. nossa causa, Sim, isso é sim, fato, entendeu? Isso exato. é fato. Então, assim, e eu costumo dizer o seguinte, como cristã: cuidar da mulher é cuidar da família. Exato. Porque uma mulher bem resolvida, uma mulher empregada, uma mulher estruturada, uma mulher bem cuidada, isso reflete na saúde da família. Exatamente. E Porque aí quando a mulher vai ser um desmorona... lar. E aí vai ser um lar, senão vai ser uma casa de concreto com várias pessoas infelizes. Porque o Infelizmente. que está escrito lá na Bíblia é o quê? Que a mulher sabe edifica. Edificar Exatamente. é o ser base. Então, Mas se a base está aí destruída... é importante você falar isso, porque nós temos também muita dificuldade, porque às vezes a mulher utiliza, e principalmente a mulher cristã, no sentido de que ela não tenha, saiba separar, ela utiliza que ela edificar o lar, e por isso eu pontuo, não é ser a base para se formar um lar, porque realmente a mulher tem um grande compromisso com isso, mas que ela não deve suportar nem a violência, nem achar que ela vai salvar esse casamento por este contexto, porque muitas vezes Olha, eu vou ela falar uma encontra coisa. essa Eu vou interpretação falar uma errônea coisa que também. muita gente me pergunta como cristão. Uhum. Como cristã, é certo ir na delegacia denunciar o marido? Muita gente pergunta isso, porque tem gente que acha que o pastor sobe no altar lá, no púlpito, e fala que a mulher não pode denunciar o marido. Eu tenho 14 anos de evangélica. Eu nunca escutei num púlpito que a mulher não pode denunciar o marido. Nunca. Entendi. Nunca. Mas O isso é que eu importante escuto... você falar como cristã para esclarecer para a mulher cristã. Você é inspetora e cristã, uma coisa não exclui a outra. Você não tem Não que exclui a acreditar. outra. Isso é Não importantíssimo. exclui a outra. E é a fala de uma mulher O que a cristã. mulher, como cristã, ela tem que entender é o seguinte: existem casamentos que é da vontade de Deus e existem casamentos que não é da vontade de Deus. E um casamento em que você tem um marido agressor, querida, você pode ter certeza absoluta que não é da vontade de Deus. Exatamente. E você não vai se divorciar ou abandonar o lar, como elas costumam dizer, e tal, porque você é uma promíscua ou uma desobediente. Mas porque o cidadão, infelizmente, é um criminoso. É isso, é fato. Sim. Entendeu? Você não tem que trazer para você uma culpa que não é sua. Exatamente. Eu ficaria a noite toda e vou te chamar outras vezes se você me der esse direito. E se tiver alguma coisa nova também, tanto desse projeto, você me fala, eu gostaria muito de participar e acompanhar, e para a gente divulgar também o que você tiver lá, não só em Nova Iguaçu, mas o que você souber de diferença e de diferente para nós divulgarmos, eu vou ficar muito feliz. E aí deixa a sua mensagem final, que já a gente tem que encerrar, para poder, eu não edito, eu gosto que a pessoa fale de uma forma assim natural, como você bem colocou, e eu gostaria que você finalizasse com a sua mensagem para a mulher, ou que você, da sua profissão, só para a gente encerrar, para eu poder, para ficar no tempo direitinho, que infelizmente a gente tem que encerrar. Então, eu acho que o mais importante desse bate-papo todo é que fica a mensagem de que a mulher forte, ela chega onde ela quiser. Eu acho que a gente precisa fortalecer as mulheres com mais políticas públicas para a mulher, com mais instituições comprometidas com a mulher, tanto no que se refere a instituições policiais, quanto judiciais, quanto administrativas, quanto instituições políticas num todo, porque cuidar da mulher é cuidar da família, e a gente precisa ter esse olhar, esse carinho, né? Porque a gente vai diminuir em muito diversos problemas, em diversos segmentos, se a gente tiver essa atenção especial. Tanto é que uma das minhas lutas é que todos os municípios tenham uma secretaria da mulher, uma secretaria da mulher e da família, que é exatamente para ter esse olhar especial, porque às vezes a mulher ela fica perdida no município entre uma secretaria de saúde, uma de assistência social, naquele meio... Sim. Exatamente. Então, se a gente tiver os municípios, todos os municípios tiver uma secretaria da mulher, uma secretaria da família, a gente já vai ter ali um local específico
para lutar por essas transformações em relação ao universo feminino. Obrigada, Ada. Muito obrigada pela sua Eu que te agradeço. pela sua simpatia, uma mulher linda, jovem, realizada em prol de outras mulheres. Ó, nós tivemos até a presença aqui, ó, da gatinha que veio terminar a sua entrevista, fazendo jus aqui a representatividade também dos animais aqui, que a gente também defende, né? E assim, eu fico muito feliz e obrigada pela honra de retomar esse ano agora de 2021 a nossa entrevista com você. Eu fico muito grata e estamos juntas para o que precisar, é só falar que a gente divulgará com o maior carinho. Muito obrigada, um beijo para você. Amém, querida. Super beijo. Fica com Deus, Deus abençoe. Obrigada. Beijo.